O programa Trabalho Legal está no ar e vai mostrar. Ministério Público do Trabalho promove audiência sobre conciliação com o objetivo de diminuir conflitos na Justiça do Trabalho. A cerimônia de premiação da terceira edição do Prêmio MPT de Jornalismo. Saímos às ruas com a pergunta: você sabe o que significa a sigla MPT? Sim? Não? Vamos explicar com o quadro O que é. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A audiência pública no MPT debate sobre mediação e conciliação trabalhista. A proposta é que até o final do ano, o MPT regulamente esse tema dentro da instituição. O objetivo é discutir a melhor forma de utilizar os mecanismos de negociação, mediação e conciliação no universo dos conflitos de trabalho. A mediação é um recurso extrajudicial de resolução de conflito usado para solucionar ou prevenir controvérsias. Dá oportunidade para que as partes discutam, questionem e contestem os seus diferentes pontos de vista, a fim de encontrar um entendimento entre eles. A mediação pode ser utilizada para qualquer tipo de litígio, inclusive os decorrentes do direito do trabalho. E se é para resolver, vamos lá! Neste mês, o Ministério Público do Trabalho, em Brasília, abriu inscrições para a audiência pública sobre mediação e conciliação no universo dos conflitos de trabalho. O objetivo é encontrar a melhor forma de discutir os mecanismos de autocomposição no âmbito do MPT. É uma audiência pública em que nós vamos ouvir aquelas pessoas que conhecem e sabem e têm praticado mediação no âmbito das relações de trabalho, a fim de que essa experiência seja colhida pelo Ministério Público do Trabalho. A mediação é bem-vinda para todos. Na verdade, esta é uma forma que não apenas nós do Ministério Público do Trabalho devemos encontrar, mas toda a sociedade brasileira. O conflito, embora seja natural, a persistência do conflito é nociva. É nociva para a sociedade, é nociva para as relações de trabalho, razão porque a mediação, colocando as partes em conflito frente a frente, com o facilitador, que é o mediador, é uma forma muito efetiva para solucionar esse problema. A audiência foi promovida pela Comissão Nacional de Mediação, formada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Para o Procurador do Trabalho, João Carlos Teixeira, o evento trouxe reflexão para o MPT. Muito rica o debate, trouxe questões importantes para que o Ministério Público reflita sobre a nossa regulamentação sobre mediação, e sobre, na verdade, sobre a regulamentação da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição de Conflitos. O grande debate que vai surgir é sobre a questão dos limites da atuação do Ministério Público do Trabalho. A questão da distinção do membro do Ministério Público como órgão, que atua inquisidor e o Ministério Público que atua como mediador, E os princípios que essa mediação deve ser norteada pelo Ministério Público, já que o Ministério Público ele é defensor da ordem jurídica e o princípio da legalidade para nós é fundamental, Então, acho que isso é que ficou bem claro aqui, que a mediação por parte do Ministério Público deve seguir os princípios que informam o Ministério Público como um todo. A Comissão Nacional de Mediação vai elaborar um anteprojeto para regulamentar a mediação na instituição. Existem alguns nomes e siglas que muitas vezes não entendemos, não é? Foi pensando nisso que o programa Trabalho Legal traz o quadro O que é? E desta vez a sigla é MPT. Você sabe o que é MPT? Não. Mais ou menos, eu acho. Não sei o que é. Sim? Não? É o que eu vou te explicar agora. Para começar, vamos falar do significado desta sigla. MPT é Ministério Público do Trabalho.
O MPT é um dos 4 ramos do Ministério Público da União. É uma instituição essencial à justiça e não está subordinada a nenhum dos 3 poderes do Estado. Tem como responsabilidade fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público, procurando regularizar e mediar as relações entre os empregados e empregadores. Cabe ao órgão promover a ação civil pública na área da justiça do trabalho, tendo em vista a defesa de interesses coletivos, quando os direitos sociais constitucionalmente garantidos aos trabalhadores são desrespeitados. Possui atribuições judiciais e extrajudiciais. Sua atuação judicial refere-se ao desempenho no processo na Justiça do Trabalho, seja como parte, autora ou ré e como fiscal da lei. Já a atuação extrajudicial diz respeito aos atos na esfera administrativa e, além disso, destaca-se a sua atuação como agente de articulação social, incentivando e orientando os setores não governamentais e governamentais na execução de políticas de elevado interesse social, especialmente nas questões ligadas à erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado e escravo, bem como no combate a quaisquer formas de discriminação no mercado de trabalho. O Ministério Público do Trabalho pode ser árbitro ou mediador em reivindicações coletivas e pode fiscalizar ainda o direito de greve nas atividades essenciais. Compete ainda ao MPT propor ações necessárias para a defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios em relação ao trabalho. A partir do recebimento das denúncias, representações ou por iniciativa própria, o MPT pode instaurar inquéritos civis e outros procedimentos e notificar as partes envolvidas para que compareçam às audiências, forneçam documentos, além de outras informações necessárias. E quem comanda o Ministério Público do Trabalho é o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, que está no cargo desde o dia 24 de agosto de 2015. Fleury entrou no Ministério Público do Trabalho em 1993 e foi Procurador Regional do Trabalho por 9 anos. Mas não foi só isso. O Procurador-Geral passou também pela Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região e foi Coordenador Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário. Para dar conta disso tudo e cumprir suas atribuições, o Ministério Público do Trabalho possui uma estrutura administrativa descentralizada. Entre as unidades estão a Procuradoria-Geral do Trabalho, a PGT, as Procuradorias Regionais e as Procuradorias do Trabalho nos municípios. Vamos diferenciar cada uma? A PGT tem sede em Brasília e se divide administrativamente em áreas finalísticas e administrativas. As áreas finalísticas são a atividade principal da instituição, ou seja, correspondem à atuação como órgão fiscalizador do cumprimento formal da ordem jurídica na esfera judicial e protetor da sociedade na defesa de seus interesses e metas individuais. Já nas áreas administrativas, a PGT é responsável pelo suporte burocrático e administrativo. Já as PRTs são 24 em funcionamento, sendo 23 em capitais das unidades da Federação e uma com sede na cidade de Campinas, em São Paulo. As procuradorias regionais são subdivididas em procuradorias do trabalho nos municípios, as PTMs, que são subordinadas às PRTs. Todas elas possuem as mesmas atribuições, tanto na atuação como órgão agente, quanto órgão interveniente. No entanto, algumas registram maior número de ações em determinadas áreas, pelas próprias características de cada estado. É isso. Até o próximo quadro, que é... sem esquecer, para você, um ótimo trabalho. E você vai ver depois do intervalo. Conheça os 32 trabalhos vencedores da 3ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. A 3ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo desse ano teve 385 trabalhos inscritos. O número é 58% maior que o da edição anterior. O número expressivo de concorrentes atesta o reconhecimento da imprensa para a importância do concurso e consolida sua realização. Detalhes na decoração não faltaram para a noite de festa que o Ministério Público do Trabalho, em Brasília, preparou para receber os finalistas do Prêmio MPT de Jornalismo. As expectativas estavam estampadas no rosto de cada um dos participantes. Olha a Jéssica aí. Ela e o Iago foram finalistas pela região Centro-Oeste na categoria Universitário, com a matéria Trabalho que Empobrece.
Nós pensamos com esse tema porque o nosso jornal lá da universidade, ele tratava de um assunto ligado à mulher, mas queríamos trabalhar esse assunto do trabalho infantil. Então, procuramos juntar os dois temas, trabalho infantil e mulher, e aprofundamos esse assunto. A gente trabalhou com dados do IBGE, né, em que foram constatadas crianças, cerca de 5 mil crianças em situação de trabalho infantil. Né, e o trabalho infantil doméstico, ele entrava nos três grandes índices desse problema social. E como o jornal ele discutia a questão dos direitos humanos na perspectiva da mulher, então nós decidimos abordar a questão do trabalho infantil doméstico também na perspectiva da mulher, mas enquanto crianças. Mais de 30 trabalhos jornalísticos entre aproximadamente 400 inscrições que vieram de todas as partes do país são finalistas da 3ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo. Os trabalhos selecionados foram avaliados em 5 etapas regionais e uma nacional e concorreram em várias categorias. Nesta edição foram oferecidos R$400 mil em prêmios em 8 categorias, além dos prêmios especiais, fraudes trabalhistas e MPT de jornalismo. Os recursos financeiros da premiação resultam de um acordo judicial na ação civil pública da 11ª Vara do Trabalho de Recife, proposta pelo Ministério Público do Trabalho. O foco das matérias jornalísticas foi dedicado à investigação e à denúncia de irregularidades trabalhistas. E puderam se inscrever jornalistas, repórteres fotográficos e cinematográficos e estudantes de jornalismo. Na cerimônia de abertura, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, elogiou e agradeceu a qualidade das matérias concorrentes. Eu não vi nenhum trabalho dos que eu pude ver que a gente poderia classificar de razoável, todos excelentes. O nível do jornalismo brasileiro é um nível excelente e eu acho que isso vai refletir bem. E a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon, destacou que todos os trabalhos selecionados têm reflexo positivo para a sociedade. O trabalho da imprensa na divulgação da atividade do Ministério Público do Trabalho é fundamental, tanto para a formação da opinião pública, como principalmente para a informação dos acontecimentos, ou seja, uma imprensa comprometida, uma imprensa leal, ela realmente vai demonstrar para a sociedade que ela pode buscar os seus direitos, que os trabalhadores, as trabalhadoras podem buscar os seus direitos e fazendo essas notícias é uma forma de levar isso para a população. Olhos e ouvidos atentos a tudo, então vamos à premiação. Todos os finalistas vencedores da etapa regional, separados por categorias, foram chamados para subir ao palco. E aí era anunciado o nome do vencedor da etapa nacional. Categoria Fotojornalismo. Vencedor Ricardo Oliveira, da região norte do país, com o trabalho Piaçabeiros e Piabeiros, às margens do Rio Negro e das leis trabalhistas. Já a categoria Telejornalismo foi para a equipe do Sudeste, com Daniel Mota, Jorge Talmon, Renê Batista, Fabiana Lopes, Ana Aertel e Leopoldo de Moraes. Matéria Identidades Apagadas. Que surpresa bem-vinda! Eu estou muito feliz e honrado pelo Ministério Público em si, que é uma entidade tão bem representativa, que luta muito pelos direitos do trabalhador brasileiro. O Ministério Público tem sido um parceiro muito importante na produção das reportagens, sobretudo as matérias investigativas que a gente precisa ter material. O Ministério Público nos abastece com isso, porque ele é muito atuante em todos os estados. Então, ganhar o MPT, ganhar o Prêmio Ministério Público do Trabalho, é uma honra para toda a equipe que compõe o núcleo de reportagens especiais da Record. Jornal Impresso. Vencedoras Micaela Campos e Beatriz Seixas, região Sudeste. Matéria Tragédia na Plataforma. Já o prêmio de radiojornalismo foi para Janaína Souza, da região Norte, com o trabalho Desempregadas Domésticas. O de repórter cinematográfico foi para a região Sudeste, com Antônio José Dutra. Tema: Pescadores do Espírito Santo enfrentam dificuldades meses após Rio Doce ser atingido por lama da Samarco. Estou me sentindo gratificado, né? Porque
O trabalho que a gente fez, esse trabalho de denúncia, ele é muito importante, né? O que a gente viu lá em Regência, em Colatina, Linhares, pelos lugares que a gente passou, a coisa é muito triste, né? A situação dos pescadores, né? Que a matéria foi em cima da pesca, né? Na categoria Revista Impressa, o vencedor foi João Guedes, região Sul, com a matéria Saúde à Venda. O prêmio categoria Universitário também ficou com a região Sul do país, com o estudante de jornalismo Regis de Oliveira Júnior. Tema: Retratos da Escravidão. Ele ficou feliz da vida. Até agora eu não estou acreditando ainda no nacional, mas eu fiquei muito feliz, muito contente. Esse não foi um trabalho que eu fiz sozinho, muitas pessoas me ajudaram. Teve toda uma preocupação de várias pessoas, assim, que se preocuparam com a pauta e que investiram e que ficaram acordados muitas noites para fazer esse trabalho. E agora está aqui o reconhecimento. Elogios não faltaram para o futuro jornalista. É muita emoção, orgulho dessa criança mais linda. E só tenho a agradecer a Deus por esse filho maravilhoso que eu tenho. Na verdade, o Regis é um aluno extremamente proativo, então ele vem com o pacote praticamente pronto, com as ideias bem formatadas, veio com as fontes todas que ele já queria entrevistar, avisando que ele ia viajar, e o Regis tem muito no sangue essa coisa da apuração, que eu acho que é o que às vezes deixa a desejar para se formar um bom jornalista, né? E o web jornalismo, as vencedoras foram, olha ela aí de novo, Micaela Campos e Vilmara Fernandes, com o trabalho A Caixa Preta dos Sindicatos. E os 2 prêmios mais esperados ficaram para o final da festa. Mais uma vez, a dupla de jornalistas Micaela Campos e Vilmara Fernandes. Elas levaram o grande prêmio da 3ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo, com a série A Caixa Preta dos Sindicatos, publicada no site Gazeta Online. Não foi o primeiro prêmio, não é o primeiro prêmio, eu ganhei alguns prêmios também lá no Espírito Santo, mas esse aqui é mais especial. Foi uma grata surpresa, nós já ficávamos felizes de participar do prêmio, de ser finalista. Agora, ser surpreendida com os 3 prêmios, regional, nacional e o prêmio máximo, foi o máximo. Uma felicidade só. E o prêmio especial Fraudes Trabalhistas foi entregue para Lilian Prime, pela reportagem O Ataque do Capital, publicada na revista Caros Amigos. Muito bom, porque além do prêmio ser muito bom, é um reconhecimento de um trabalho que a gente faz com bastante dificuldade no dia a dia. Não tanto de buscar informação, porque é uma informação que está pronta já para você, é de você conseguir meios de publicar. E a Caros Amigos é uma revista que se pauta nisso, né? De fazer as matérias que ninguém faz. Lembra da Jéssica? Pois é, ela não venceu o prêmio nacional, mas é vencedora de outros prêmios também. E se depender do apoio e carinho da madrinha... E uma emoção muito grande, porque ela sempre foi muito dedicada e esse aqui é só um retorno do trabalho dela. Ela está colhendo o que ela plantou. Então, eu estou muito feliz, sempre na torcida e sempre apoiando. E de quebra, ganhou um amigo. E para mim foi uma felicidade muito grande, uma emoção também de ver a Jéssica tão jovem e já se destacando na profissão que ela abraçou, né? Então, só tenho a parabenizar mesmo a Jéssica e eu espero que daqui para frente essa nossa amizade cresça, né? E, enfim, como eu falei, é uma satisfação, um prazer, uma emoção muito grande. No próximo bloco, você sabia que nas normas gerais em relação ao contrato de trabalho não existe nenhuma regra especial para profissionais deficientes? Fique com a gente. Voltamos em 1 minuto. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, não deve haver nenhum tipo de discriminação entre trabalhadores.
As normas precisam ser aplicadas de forma igualitária, inclusive para as pessoas com deficiência. E quando isso acontece, esses trabalhadores surpreendem a todos. Seite tem 26 anos. Quando criança, teve câncer no cérebro. Aos 5 anos, perdeu a visão dos 2 olhos e a audição do ouvido direito. Mesmo com essas limitações, ele segue seu caminho. Com ele não tem tempo ruim. E quando não tem ninguém para acompanhar o rapaz, ele vai sozinho mesmo. Quer dizer, sozinho não, leva a parceira quase que inseparável, a bengala. Ela é prática. Quando não está sendo utilizada, fica pequena e pode ser guardada facilmente em qualquer lugar. Mas quando está pronta para o serviço, auxilia Seite em todos os cantos que ele anda. Meus olhos, é como ele gosta de chamar a bengala. O rapaz trabalha nesta universidade em Taguatinga, que fica a 24 quilômetros do centro de Brasília. É assim, auxiliar administrativo, trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, no serviço de orientação inclusiva. Ele veio para cá em 2013, logo após se formar em serviço social. Por aqui, o trabalho é ajudar outras pessoas, principalmente aquelas que possuem deficiência, a concluir o ensino superior com mais facilidade. E a gente aqui no SOI, a gente trabalha com as pessoas com deficiência, né? Da universidade. E o nosso maior público são as pessoas, são os estudantes. O local de trabalho já deixa qualquer um motivado, a começar pelos quadros pendurados na parede. Esse, por exemplo, já diz: tudo bem ser diferente, você é especial e importante apenas por ser como você é. Para ajudar tantos alunos, o rapaz precisa do instrumento de trabalho. Neste caso é o computador. Este que ele usa é diferente, próprio para deficientes visuais e específico para auxiliar os trabalhos. Todo o material que chega para a gente em texto, em arquivo em PDF, ou então a própria apostila, livro, que são materiais impressos, a gente tem que converter para o Word, para os leitores de tela, que são esses programas que a gente utiliza, né, nos computadores, fazer a leitura. Mas ele só faz se tiver em Word. Então, a gente tem que tirar a maioria dos textos. Se é para cegos, por exemplo, a gente tem que tirar de colunas, a gente tem que fazer descrição de imagens, descrição de tabelas, gráficos. Né? Se for para baixa visão, a gente tem que ampliar de acordo com o tamanho das letras que eles passam para a gente. Que são imagens que a gente tem que descrever, mas descrever o que a pessoa que enxerga ela está vendo, e não o que ela está imaginando. Mas não para por aí. O local precisou ser adaptado, tanto para o funcionário quanto para os estudantes. A gente tem um cuidado bem maior aqui, né, dentro do nosso local de trabalho, porque é um serviço voltado para as pessoas com deficiência. Então, assim, é um lugar que a gente recebe, né, as pessoas que podem estar vindo com cadeira de rodas, então precisa de um espaço principalmente mais adaptado. Stephanie é professora e também possui uma deficiência. No caso dela, nasceu com uma lesão medular. A vida nunca foi fácil para a mulher e, acreditem, na vida adulta foi negado o trabalho por causa da limitação em se movimentar. A gente não está contratando deficiente agora não. Vocês contratam pela deficiência ou pela minha capacidade intelectual? O acesso ao mercado de trabalho com pessoas com deficiência, como Seite e Stephanie, é assegurado por leis trabalhistas. Uma delas é a Lei de número 7.853, de 1989, que garante o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Mas, doutor, não para por aí, né? Basicamente, nós temos a Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais e aí da questão da contratação de empregados com deficiência e empregados sem deficiência. Mas aí eu tenho outras leis que vão tratar de aspectos específicos, tais como a questão da previdência, afastamentos, etc. E mais, se um deficiente for demitido, o outro funcionário a ocupar a vaga precisa também possuir algum tipo de deficiência. A Lei 8.213 de 1991, a chamada Lei de Cotas, é um importante instrumento de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No artigo 93, está determinado: a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Funciona desta forma: até 200 funcionários, 2% precisam ser de pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. No caso de 501 a 1.000 funcionários, a empresa deve preencher o quadro de trabalhadores com 4%.
Acima de 1.000, são 5% de trabalhadores deficientes. O advogado completa. É importante a inclusão no mercado de trabalho. É importante por vários aspectos. Primeiro, pelo aspecto pessoal, do deficiente se sentir valorizado, se sentir importante, se sentir participando do processo de desenvolvimento do país. E segundo, se a deficiência dele não impede que ele realize determinada atividade, isso é bom para a própria empresa também. Tá? Então, se eu tenho alguém que é deficiente, problemas de locomoção, por exemplo, nada impede que ele seja telefonista, atendente, exerça alguma outra função laboral na empresa. Mas não é só isso. A subprocuradora-geral acrescenta: a questão da acessibilidade é importante em qualquer lugar, seja ela no trabalho ou não. Então, a acessibilidade acaba se tornando o ponto principal nessa relação da pessoa com o ambiente. Não importa se é um ambiente de trabalho, se é uma praça pública, se é um cinema ou uma escola. Né? O fato é que todos os elementos de acessibilidade têm que estar presentes para que a pessoa com deficiência possa se sentir incluída. O Trabalho Legal é feito para você e por você. Por isso, a sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.